Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com você? Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas o desejo do meu coração é que Deus possa te abençoar e possa falar muito com você através desse devocional. Graça e paz, o meu nome é Guilherme. Hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre chamado. E a pergunta que eu deixo para você é: qual é o seu chamado? Amados, isso é algo que todos nós precisamos descobrir. Você já parou para pensar por que Deus criou você? Qual que era o objetivo de Deus ao criar a sua vida? Amados, Deus ele tem um chamado específico para cada um de nós. E é muito triste ver que a maioria das pessoas passam por essa vida sem entender bem qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Como eu disse para vocês, eu me chamo Guilherme e eu entendo muito bem qual é o chamado de Deus para minha vida. Deus, ele já falou comigo através do Espírito Santo dele que habita dentro de mim, qual é o meu chamado, para que eu fui criado, com qual objetivo Deus me criou. É interessante, amados, que eu sempre tive esse desejo pastoral. Eu sempre tive dentro de mim esse anseio por cuidar da vida das pessoas. Esse anseio por ver o próximo e querer socorrer, e querer ajudar, e querer fazer algo para muitas vezes acabar com o sofrimento, para muitas vezes não ver a pessoa triste, para não ver a pessoa angustiada. Eu sempre tive o desejo no meu coração por cuidar de ovelhas. Certa vez eu estava participando de algo que acontece na nossa congregação que chama Encontro com Deus. Eu estava participando desse encontro com Deus e em uma das ministrações Deus falou muito forte com todas as pessoas que estavam naquele lugar. Deus, através da vida do ministrador, ele falou muito e o título da mensagem era Cura Interior. E a pessoa que estava ministrando, o pastor que estava ministrando, ele deu o relato da vida dele, ele testemunhou sobre aquilo que ele havia passado e era uma história muito triste, até um pouco pesada a história de vida dele. E é interessante que o tempo todo da mensagem, o Espírito Santo me incomodava e ele falava comigo assim: você não passou por isso. Tudo que esse homem passou por falta de paternidade, por falta de família, você não passou. Você teve pai, você teve mãe, e não só teve pai e teve mãe, mas pais que te educaram, que te amaram, que fizeram por você e deram a vida por você. Pais que te transformaram naquilo que você é hoje. E eu agradeço muito a vida dos meus pais, porque é por causa deles e do ensinamento deles que eu sou quem eu sou hoje. E é interessante que o Espírito Santo me incomodou com isso e falou: olha, você é pai. Você é um pastor. Você será usado para curar e para ser pai de pessoas que não tiveram pais. Pessoas que são órfãos de pais terrenos, órfãos de pais biológicos, pessoas que passaram por isso que o ministrante passou. Eu quero te usar para poder cuidar dessas pessoas. E é interessante, amados, que aquilo ficou marcado dentro de mim. E no fim da ministração, um dos garotos que estavam lá ajudando, ele chegou perto de mim, ele não me conhecia e ele me pediu um abraço. Ele chegou perto de mim e falou assim: cara, eu posso te dar um abraço? Eu virei para ele e falei assim: claro, com certeza. Aí eu o abracei e ele chegou perto do meu ouvido e falou assim: cara, você é um pai, você é um pastor. Deus quer te usar para poder ser pai para pessoas que não tiveram pai. Deus quer te usar para ser pai para aqueles que ainda não experimentaram dessa paternidade. Deus quer te usar para poder curar os outros nessa área. Amados, isso para mim foi algo tão sobrenatural, porque aquele rapaz, ele foi usado por Deus para falar para mim exatamente aquilo que o Espírito Santo já tinha ministrado no meu coração. Uma espécie de confirmação daquilo que o Espírito Santo já tinha ministrado. Sabe, se não houvesse isso, eu já teria saído dali convicto do para que eu fui chamado. Mas Deus ainda usou uma pessoa para falar comigo exatamente aquilo que o Espírito Santo já tinha confirmado no meu coração. Isso foi lindo. E eu não vou esquecer disso jamais. Amados, é tão maravilhoso saber o para que eu estou aqui, o porquê da minha existência aqui.
Quantas pessoas não sabem qual é o chamado delas e vivem uma vida triste, vivem uma vida mal resolvida porque ainda não descobriram qual é o seu chamado. Amados, Deus ele quer usar você no seu chamado. Deus ele tem um chamado para você, algo para você fazer e algo que vai muito além daquilo que você sonha, daquilo que você pensa, daquilo que você acha que consegue. Sabe por quê? Porque não é você quem faz. É o Espírito Santo por meio da sua vida. O Espírito Santo de Deus através de você. Ele tem vidas para curar. Ele tem obras para serem feitas. Ele tem pessoas que precisam conhecer da palavra dele. E ele fará isso através da sua vida. Mas você precisa primeiro entender qual é o seu chamado. Todos nós fomos chamados para fazer várias coisas. Todos nós fomos chamados a contribuir para a obra, todos nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, para espalhar a verdade de Jesus Cristo pelos 4 cantos da terra. Mas a gente precisa entender que o chamado, ele vai fazer com que você desempenhe melhor algumas coisas. E isso não é algo ruim. Eu não fui chamado para ser um profeta, eu não fui chamado para ser um apóstolo, eu não fui chamado para ser um evangelista, eu não fui chamado para ser um mestre, eu fui chamado para ser um pastor. Foi isso que Deus me chamou. Isso não me impede de evangelizar, isso não me impede de ensinar, isso não me impede de ir, isso não me impede de ser usado por Deus. Mas Deus me chamou para ser um pastor e eu vou desenvolver melhor aquilo para que eu fui chamado. Então, amados, a gente precisa entender qual é o nosso chamado para que a gente desempenhe, para que a gente sirva da melhor maneira possível. Para finalizar, eu deixo essa pergunta que eu fiz no vídeo inteiro. Qual é o seu chamado? Para que você foi feito? Amados, Deus ele não vai te deixar no escuro. Eu acredito e tenho muita convicção de que se você buscar, se você orar, se você procurar, Deus ele vai te mostrar qual é o seu chamado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e manda esse vídeo para alguém, para que esse vídeo possa edificar a vida de alguém que você goste. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Tchau, tchau.